Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula rápida aqui de inglês no canal Inglês Descomplicado. Eu vou trazer para você aqui um padrãozinho que se repete muito em inglês. Eu vou trazer duas variações aqui para você. O padrãozinho é esse aqui, would you mind, que significa você se importa, ou então você se importaria. Would you mind if I smoke here? Você se importa se eu fumar aqui? Então, eu vou trazer duas variações. Essa primeira variação aqui, que é o Would you mind if I smoke here? Você se importa ou você se importaria se eu fumar aqui? Então, a pronúncia fica assim. Would you mind if I smoke here? Would you mind if I smoke here? Você se importa se eu fumar aqui? Então, o padrão é esse aqui. Would you mind? Significa você se importa. Isso no sentido de pergunta. Would you mind if I smoke here? Você se importa se eu fumar aqui? Então, o segundo exemplo já vai ser com a variação. A diferença é que essa aqui, esse would you mind, é um pouquinho mais formal. A variação é essa aqui. Do you mind? Lá é would you mind. Aqui é do you mind. Mas o sentido é basicamente o mesmo. Do you mind opening the window? Você se importa em abrir a janela? Do you mind opening the window? Você se importa em abrir a janela? Lembrando aqui que quando usar essa estrutura do you mind ou would you mind, o verbo que vier a seguir ele vai ter o ing. Então, aqui apareceu um verbo, que é o verbo open. Do you mind opening? Do you mind opening the window? Você se importa em abrir a janela? Então, a pronúncia fica assim. Do you mind opening the window? Do you mind opening the window? Você se importa em abrir a janela? Então, mais esse exemplo aqui, vamos seguir aqui para mais um. Do you mind if I ask you a question? Você se importa se eu fizer uma pergunta? Então, do you mind, aparecendo aqui mais uma vez. Do you mind if I ask you a question? Você se importa se eu fizer uma pergunta? Então, aqui a pronúncia. Do you mind if I ask you a question? Do you mind if I ask you a question? Você se importa se eu fizer uma pergunta? Vamos aqui para mais um exemplo da estruturazinha do you mind ou would you mind. Você poderia usar o would you mind aqui também, mas no caso ele ficaria um pouco mais formal. Eu não chamo de formal, um pouco mais educado, um pouco mais um pouco diferente, né? Que não é essa coisa muito um pouco mais, não é linguagem coloquial, é uma linguagem mais formal mesmo. Do you mind if we left early? Você se importa se sairmos mais cedo? Do you mind if we left early? Você se importa se sairmos mais cedo? Então, a pronúncia dessa estrutura vai ficar assim. Do you mind if we left early? Do you mind if we left early? Você se importa se sairmos mais cedo? Então, mais uma vez aqui o padrãozinho do you mind. Vamos aqui para a próxima. Do you mind staying with the kids? Você se importa de ficar com as crianças? Então, perceba que aqui já apareceu um verbo novamente, o verbo stay, que é ficar. Do you mind staying? Já pediu o ingzinho aqui. Então, lembrando que quando aparecer o would you mind ou do you mind e logo em seguida vier um verbo, ele vai pedir o ing. Do you mind staying with the kids? Você se importa de ficar com as crianças? Então, a pronúncia vai ficar assim. Do you mind staying with the kids? Do you mind staying with the kids? Você se importa de ficar com as crianças? Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula rápida de inglês aqui com esse padrão. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e eu espero você na próxima aula.